E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Alex Felipe, instrutor aqui da Lura, e hoje eu vou mostrar para vocês como que é possível a gente configurar um mapa dentro de um aplicativo Android. Interessado? Então, vamos começar. Como primeiro passo dessa configuração, a gente primeiro precisa conhecer qual que vai ser a ferramenta, a biblioteca que a gente vai utilizar para permitir esse tipo de configuração. Para isso, a gente vai usar aqui uma biblioteca que é bem famosa, que é do Google Maps, que é daquele aplicativo para apresentar mapas, GPS para a gente, que é da própria Google, certo? Só que a gente não vai usar o aplicativo em si, vamos utilizar um SDK propriamente para o Android. Então vai ser ali uma lib que a gente vai instalar dentro do nosso projeto, ela vai integrar com o nosso aplicativo e dessa maneira a gente vai usar o Google Maps dentro do nosso aplicativo, tá bom? Mas para isso a gente vê que precisa aí de algumas configurações. Inclusive, se a gente vem aqui nessa parte da documentação, à esquerda, onde tem aqui alguns sumários, a gente tem aqui um Get Started, que mostra ali o passo a passo que a gente precisa fazer para configurar esse tipo de abordagem, desde a parte de instalar o Android Studio até instalar o Play Services e assim por diante. Mas a gente vai estar vendo aqui essa parte do passo a passo bem diretamente aqui usando o próprio Android Studio, tá bom? Então veja que o que é necessário aqui é realmente a gente só ter o Android Studio para realizar essa configuração. E então agora a gente vai começar. Para isso eu vou acessar aqui o nosso Android Studio. Eu já criei um projeto vazio, sem nenhum tipo de activity, para que a gente consiga fazer esse passo a passo aí, bem desde o zero, né? E sem depender de outras activities. Então como que a gente faz essa configuração inicial? Para isso a gente pode usar aqui o Alt Insert para gerar um novo arquivo dentro do pacote Java ali, né? Que é o nosso source set. Podemos filtrar por AC para mostrar as activities possíveis que o Android Studio tem para a gente. Entramos aqui na galeria de Activities e logo em seguida a gente vai ter diversos templates disponíveis pelo Android Studio, seja uma Activity vazia, Bottom Navigation Activity e assim por diante. Só que dentre essas opções, se a gente navega um pouquinho mais para baixo, a gente tem essa opção que é a Google Maps Activity. E aqui a gente pode selecioná-la para fazer toda essa configuração aqui que ele mostra para a gente. Inclusive é essa configuração que ele sugere aqui para a gente, tá bom? Então voltando aqui, a gente vai lá e dá um Next. Veja que nesse passo agora a gente precisa dar o nome para essa activity. Então, por exemplo, aqui ele já está com Maps Activities, podemos manter. Aí em seguida, como arquivo de layout, Activity Maps, podemos manter também. No título é AppBar, podemos manter sem nenhum problema. E nesse caso, dado que a gente não tem nenhuma activity, e essa vai ser a única activity que a gente vai criar, vamos deixá-la como Launcher, tá? Beleza. Em seguida, a gente vai deixar no mesmo pacote, linguagem Kotlin, sem nenhuma novidade. Eu vou dar um Finish, e nesse momento o que vai acontecer? O Android Studio ele vai gerar aqui todos os arquivos necessários para fazer a configuração mínima para que a gente consiga ter acesso a esse mapa. Perceba o seguinte, que aqui, ó, olha só, ele criou esse arquivo que é o Google Maps API.xml, ele criou aqui a nossa activity, criou o layout e tudo assim por diante, tá? Tudo para fazer o mínimo aí para funcionar essa nossa integração com a API do Maps. Aí a gente vai ver detalhadamente o que foi criado, o que a gente precisa ficar atento, mas nesse momento vamos só testar o aplicativo e ver se isso é o suficiente para apresentar o mapa, tá? Então, vou executar aqui o nosso aplicativo, eu vou usar um emulador que eu já tenho aqui aberto, tá bom? Para agilizar aqui o procedimento e vamos ver qual que é o resultado que a gente tem com base nessa configuração mínima, tá? Vamos só aguardar aqui o Android Studio finalizar aqui as suas tasks, assim que ele finalizar, a gente confere aqui. E olha só, ele apresentou aqui meio que uma tela, entre aspas, vazia, porque aqui embaixo ele está apresentando aqui esse logozinho, que esse logozinho aparece no aplicativo de Google Maps. Então por que ele não mostra aqui pra gente, né, essa parte do mapa, como a gente está acostumado a ver no Google Maps? Se a gente vir aqui mais abaixo no nosso Logcat, a gente percebe que se a gente filtrar, por exemplo, temos alguns erros que isso não quebra o nosso aplicativo, mas é um erro no qual identifica o problema que a gente está tendo aqui. Que é o seguinte, a gente teve uma falha de autorização. Então, por que isso acontece? Porque nessa integração que a gente faz com o mapa, a gente obrigatoriamente precisa ter acesso a uma chave que vai ser a chave que vai disponibilizar esse serviço do Google Maps para a gente. Então perceba que apenas gerar o mapa utilizando aqui esse template não é o suficiente, tá bom? Então vão existir outros passos que a gente precisa executar para que isso seja possível, tá bom? Então, antes mesmo de explicar as coisas que foram geradas, o que eu vou mostrar agora para vocês vai ser como que é possível a gente gerar essa chave para que a gente tenha acesso ao nosso mapa, tá bom? Então, vamos lá.
Para isso, se a gente pegar aqui essas instruções desse arquivo que é o Google Maps API, que é o arquivo de configuração do Google Maps, a gente percebe que logo no começo ele fala o seguinte, que se a gente seguir esse link abaixo, a gente tem a capacidade aqui de criar essa chave que ele está falando para a gente, tá bom? Então vamos pegar todo esse link aqui, você vai pegar exatamente o link que apareceu para você, a gente copia, tá bom? É um link super grande, pode ver aqui. E aqui no navegador, a gente vai colocar aqui numa abinha dele e vamos colar. Olha só, é super grande mesmo. Então a gente clica no Enter, dá um Enter aqui para acessar essa página. Essa página é uma página de console para a API do Google, tá? Então todas as APIs do Google que você quiser utilizar, você vai ter acesso aqui a partir dessa URL, a partir desse console aqui. Então perceba também que você vai ter que acessar por meio da sua conta do Google. Veja que eu estou acessando com a minha conta pessoal, você vai ter que acessar com a sua, tá bom? E para isso, agora que a gente tem acesso, a gente tem a capacidade de criar um projeto, porque a gente vai ter que criar um projeto e a partir de um projeto criado, a gente pode gerar essa chave, tá? Então aqui você pode, por exemplo, selecionar projetos que você já tem, ou você pode simplesmente criar um novo projeto com esse Continue. Quando você clica nesse Continue, aí ele vai mostrar aqui uma tela meio que vazia. É uma experiência não tão legal, né? Porque não dá para saber se algo está executando ou não. Mas enquanto ele estiver com esse botãozinho aqui, ó, meio que desabilitado, ele está criando para a gente. E aí ele vai vir para essa outra tela que ele está falando. Olha, a API que você pediu para criar a partir daquele projeto está disponível. Você já quer criar a chave? Sim, a gente quer criar. E olha só que legal, a partir daquela URL ele já mostra exatamente da qual é a API que a gente quer criar, que seria a de Maps. Tudo bem? Porque existem muitas outras APIs aqui da Google que a gente pode estar utilizando também. Nesse caso é o Maps que a gente quer. Então a gente vai lá, coloca Create API Key e nesse momento ele vai criar para a gente uma chave. E é basicamente isso, pessoal. Ele cria aqui a chave para a gente pode clicar nesse outro botãozinho que é o Copy, podemos copiá-la. E então a gente volta aqui no nosso projeto e nessa tag aqui, que é string, na qual identifica como Google Maps Key, a gente vai lá e dentro dessa mensagem your key here, que seria a sua chave aqui, a gente cola aqui a nossa chave, tá bom? Aí perceba o seguinte, essa é a minha chave, você vai ter que colocar exatamente a sua para que funcione da maneira esperada, porque se eu apagar essa chave, apagar esse projeto, não vai mais funcionar, tá bom? Então esse é um detalhe bem importante. Então agora que a gente tem a chave, podemos executar e vamos ver agora qual é o resultado. Então deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só que legal. Ele já mostrou aqui o mapinha bonitinho pra gente. Se a gente fazer algumas iterações, como clicar nesse marcador, ele mostra onde que ele está sendo marcado. Se a gente colocar o Ctrl aqui para fazer gestos de aproximação, né, que seria aquele resultado de zoom, Ctrl aqui, ó, e segurar aqui o cursor, olha só, ele vai fazendo zoom e assim por diante. Então já veja que já tem diversas configurações que já são pré-definidas aqui quando a gente utiliza esse template. E agora que a gente viu esse primeiro resultado, vamos dar uma olhada um pouquinho no código e vamos entender ali o que ele configura para a gente e quais seriam os próximos passos que a gente precisa ficar atento para trabalhar mais com essa API, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui no projeto, que é o nosso Android Studio, a gente já viu que esse arquivo, que é o Google Maps API.xml, ele vai ser o arquivo de configuração. Então aqui a gente nem precisa fazer mais nenhum tipo de modificação. Se você quiser dar mais uma olhada nesse texto, que ele indica outras possibilidades de conexão, porque de repente você faz essa conexão que eu mostrei aqui para vocês e não funciona, você tem essas outras alternativas que podem funcionar também, tá bom? Na documentação ele acaba mencionando isso. Então, de repente, se não funcionar, você dá uma olhada aqui nessas outras opções que pode ser que funcione. E aí, se caso não funcionar, lá na documentação também vai ter outros passos que você pode realizar, tá bom? Beleza, então fechamos nessa parte. Um outro passo que a gente vai ver é justamente o nosso Maps Activity, que é a Activity que ele cria para a gente por padrão. Veja o seguinte, que aqui é uma Activity, que é App Compat Activity, sem nenhum problema, esse é o padrão mesmo, mas que ela implementa aqui uma interface, que é essa onMapReady Callback. Nessa onMapReady Callback, a gente vai ter justamente aqui que implementar uma função que ele vai servir realmente como callback, que vai indicar que o nosso mapa está pronto. Por que ele faz isso? Porque é uma configuração que ele vai fazer ali meio que em paralelo, enquanto a nossa tela está sendo criada, para disponibilizar o nosso serviço, para que não trave a tela, tá bom? E ele já faz aqui o templatezinho aqui pra gente para fazer uma configuração mínima. E agora a gente vai ver qual que é essa configuração mínima. Dessa configuração que é feita, ele utiliza justamente aqui o uso de fragments. Só que é um fragment que é disponibilizado pelo próprio SDK aqui do nosso mapa, tá bom? Então é um fragment que a gente não precisa estar criando manualmente, como a gente cria em outros fragments que são nossos, tá? Esse fragment aqui, ele já está criado pra gente, tá?
Então veja que é muito tranquilo, a gente nem precisa mexer muito nesse código, basta apenas a gente chamar um Fragment Manager, buscar esse fragment que já é criado, indicar que ele representa um suporte map fragment, e então, assim que a gente tem acesso a esse fragment, a gente vai lá e utiliza esse fragment para poder chamar essa outra função, que é a getMapAsync, que é justamente aquela função que vai ficar responsável em pegar o contexto atual e depois que ele finalizar essa busca do mapa, que ele vai fazer de maneira assíncrona, ele vai entrar aqui no onMapReady. E nesse momento que ele entra no onMapReady, a gente vai ter a capacidade de acessar esse objeto aqui, que é o Google Map. Nesse objeto é o objeto no qual a gente vai ter a capacidade de fazer qualquer coisa aqui no mapa. Então perceba o seguinte, que a primeira coisa que ele fez foi dar acesso a toda a Activity a esse Google Map, porque se de repente outro comportamento da Activity, ele quer fazer uso dessa referência que é o Google Map, que é o objetão aqui que vai ter tudo que a gente precisa para trabalhar com o nosso mapa, a Activity vai dar acesso a esses outros membros, tá? Então por isso que o primeiro passo de todos é isso. Aí para poder disponibilizar isso, realmente teve que ser um late init, tá, pessoal? Então veja aí que teve aí algumas abordagens que talvez você não goste tanto, de repente você quer ali abordagens como o val, né, que são imutáveis, mas dessa maneira a gente tem que fazer com o var late init, dado que tem essa abordagem aí que utiliza uma maneira assíncrona de disponibilizar o mapa. E como configuração aqui padrão, olha só que legal, ele já adiciona aqui um marcador, que vai ser um marcador que exige aí longitude, latitude, no caso latitude e longitude, como argumentos sucessivamente, e aqui representa Sydney, né, lá na Austrália, então ele mostra aqui que esse marcador representa o Sydney. E para adicionar o marcador, ele indicou da seguinte maneira, adiciona o marcador a partir desses argumentos aqui, que necessariamente a gente não precisa ficar tão atentos nesse momento, basta apenas verificar a documentação que cada um significa, mas é para poder mostrar o marcador para a gente. E logo em seguida ele usou aqui essa outra função que é o Move Camera, para poder mostrar ali aquela tela para a gente, né, que ali nada mais é do que uma câmera que está apresentando um mapinha para a gente, tá bom? Então, veja que é muito simples fazer essa modificação. Inclusive, se você quiser ver aqui como é que é o layout, olha só como é que fica. O layout, basicamente, vai ter aqui um fragment, tá? Aí, nesse fragment, já tem a configuração desse Support Map Fragment, que é justamente aqui, ó, do nosso GMS aqui, né? Que é a configuração que foi adicionada aqui. E para a gente ver como que isso foi adicionado ao nosso projeto, a gente pode entrar aqui no nosso Gradle Scripts, e aqui dentro que é onde foi modificado, no módulo app, a gente percebe que foi adicionado essa dependência do Play Services. Então veja que para que tudo isso fique disponível para a gente, é obrigatório adicionar o Play Services, tá? Então é dessa maneira que acaba funcionando essa configuração mínima para que a gente tenha acesso ao nosso mapa. É claro, outros comportamentos para você trabalhar aqui com o mapa serão descritos aqui na documentação. Então se a gente voltar aqui na documentação, a gente vai perceber que todos aqueles passos que eu mostrei para vocês serão descritos, o que cada um significa, preocupações que você precisa ter, entre outros detalhes. Veja que é exatamente o mesmo código, tá? Não tem muitas mudanças, o que pode ter de mudança é que aqui não tem tanto comentário como tem lá, mas aqui ele vai detalhar tudo o que você precisa saber em relação a esses primeiros passos, seja nessa parte de configuração, na parte de você configurar uma key, em outras configurações que podem ser feitas aqui com essa integração entre o aplicativo e o Google Maps, e também até mesmo o uso aqui desse objeto aí que a gente viu, que é o Google Map, que ele vai ser realmente o principal. Então explore bastante aqui a documentação. Nesse caso do Maps aqui, olha só, você tem esse Map Objects, que mostraria exatamente aí os objetos que você vai ter de uso. Então vai ter, por exemplo, esse Google Map, que você vai abrir aqui na documentação dele e vai ver ali o que ele disponibiliza para você como funções. Você vai ter aqui outras iterações, tutoriais, que você pode também estar seguindo. Então, de repente você quer colocar um marcador, você pode seguir esse tutorial para ver como é que funciona e assim por diante, tá? Vai sendo sempre descrito. Então perceba que o que eu queria mostrar para vocês é justamente como que vocês podem dar esse passo inicial e dado esse passo inicial você consiga aí explorar e realmente implementar conforme a sua necessidade, tá? Eu espero que você tenha gostado e era isso que eu queria passar para vocês. Até mais! Gostou desse vídeo? Então venha conferir as formações mobile da Alura. Tem Android, iOS e também vários cursos de outras tecnologias mobile como Ionic e React Native.